tudo bem? Eu sou a pastora Isa, Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Josué e o capítulo 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba e Sebá e Molada, e Azar, Sual e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betu e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar Suzã, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e suas aldeias. Aim, Rimon, e Éter e Azã, 4 cidades e suas aldeias. E todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá, era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso, os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E o limite da sua herança era até Saride. E seu limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava da Bezete e chegava ao rio que está diante de Joquineão. E de Saride voltava para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislot-Tabor, e depois sai até Daberate e sobe até Jáfia, e de lá passa pelo leste até Gat-Hefer para Eticazim, e sai para Rimon, Metoar, para Neá, e o limite a rodeia pelo lado norte até Hanatom, e as suas saídas estão no vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enradá, e Bet-Passes. O termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte saiu para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aquizaf, e Amaleque, e Amade, e Mizal, e alcança o Carmelo na direção oeste, e Sior Libinate. E se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon e o vale de Iftael, em direção ao lado norte de Bet-Emeque e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul, e Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E depois volta. O termo se volta para Ramá, a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Rosa, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Aquzibe. Também Umá, e Afeque, e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naftali, a saber, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elef, desde Alon até Zaananim, e Adami, Nequegbe, e Jabneel até Lacum,
e as suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnot-Tabor, e de lá sai para Hucoque e alcança Zebulon no lado sul e alcança Azer no lado oeste, e Judá sobre o Jordão em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer e Ramate, Racate, Quinerete e Adamá e Ramá e Razor e Quedes e Edrei e em Razor, e Iron e Migdal, El Orem e Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gat-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiado pequeno. Por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezém, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lezém de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra da herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Nun, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhes deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Será, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região.